Jesus, o Messias, o Filho de Deus, o Rei dos Reis. O grande protagonista do livro mais importante da história ocidental, a Bíblia. Um homem que muitos acreditam conhecer, mas que ao mesmo tempo é um dos maiores mistérios da humanidade. Quem foi verdadeiramente Jesus? Quais dúvidas existem sobre o lugar e a data do seu nascimento? Por que não sabemos nada da sua primeira infância? O Filho de Deus? Belém, Palestina. Segundo a tradição cristã, foi aqui onde se iniciou a era que mudaria para sempre a história da humanidade. Os 4 evangelhos que formam a Bíblia falam sobre a opressão do domínio do Império Romano sob a qual o povo de Jesus vivia. Porém, não concordam com o lugar concreto do nascimento de Jesus. Essas divisões começam nas Escrituras. Nazaré, Israel. Uma pequena cidade em que hoje moram apenas 70 mil habitantes. Está localizada a 115 quilômetros de Belém. 2 milênios atrás, essa viagem demorava quase uma semana e era em um território desértico, onde você podia morrer de desidratação ou como vítima de ladrões e bandidos. Mas por que fariam uma viagem tão perigosa e complicada? Nas páginas da Bíblia não há coincidências sobre o lugar de nascimento de Jesus. Não existem fatos históricos que garantissem que tenha nascido em Belém. No Evangelho de São João, Natanael, um dos seus discípulos, se referindo a Jesus, se pergunta: cumpriram-se as profecias? É realmente escassa a informação histórica sobre os primeiros anos de vida de Jesus? Que outros dados misteriosos se encontram ao redor da figura de Jesus? Como esteve formada sua família? Jesus pôde ter tido irmãos? Como é possível que não existam registros da infância e da adolescência de Jesus no Novo Testamento? Jesus, o Messias, o Filho de Deus, o Rei dos Reis. Nos tempos de Jesus, os romanos dominavam o território palestino com opressão e sangue. Qual foi realmente a reação de Jesus diante da opressão romana? Quem foram seus mestres ou mentores? Antes que Jesus se tornasse um líder espiritual, outro homem mobilizava multidões. Era conhecido pelos seus batismos no Rio Jordão. Foi um dos profetas mais importantes da sua época, e para muitos podia chegar a ser o Messias. Os seguidores do Império Romano não hesitaram em decapitar João Batista. Jesus colocava sua vida em perigo e o movimento devia ser muito organizado. Jesus percorria as terras da Judéia se protegendo dos romanos. Mas seu caminho tinha um destino claro, o mais perigoso de todos, onde o estavam esperando o poder judeu e os romanos, Jerusalém. Depois do julgamento, Jesus é torturado, crucificado e assassinado. E nosso Senhor Jesus estava falando com ele sobre quem ele era, como Filho de Deus. E por isso, seu maior milagre se torna sua própria ressurreição entre os mortos. Por onde ele passasse a mão dele, a saúde se propagava. Jesus, o Messias. Foi capaz de realizar milagres? A liberação da mulher é uma coisa absolutamente impensada naquela época. E pensemos que nesse momento ainda estamos lutando por isso. E que Jesus já tinha se adiantado completamente a tudo isso. E em seu movimento, tanto homens quanto mulheres participavam em condições semelhantes. Os livros gnósticos ajudam a formar uma opinião diferente daquela que pode se encontrar entre as páginas do livro sagrado. Akhmin, Egito, também conhecida como Panópolis. Durante o século IV e o século V, foi uma das capitais do cristianismo copto. Em janeiro de 1896, um grupo de arqueólogos trabalhava num antigo cemitério cristão. Surpreendentemente, descobriram um códice antigo, que continha uma série de papiros escritos em copto. O códice foi doado ao Museu de Berlim. Sobreviveu nos arquivos do Museu Alemão a 2 guerras mundiais. Teve que esperar até 1955 para ser traduzido. E então se fez público uma descoberta reveladora. O códice de Akhmin continha 4 textos gnósticos. Um deles era o Evangelho de Maria Madalena.
O fato de Maria Madalena não levar unido o nome ou o sobrenome do seu pai ou do seu marido, mas o da sua cidade, indicava na época que era alguém independente. Não estava submetida a outras pessoas e tinha autoridade para fazer parte do grupo de Jesus. A religiosidade primitiva venerou o Sol como o Deus principal. Sua figura pode se encontrar representada nos principais credos. Kinish Ahau é a cosmogonia maia. Inti na religiosidade inca. Hélio no Olimpo grego. Ra na cultura egípcia. Foi o maior dos profetas? Foi um revolucionário? Quem é esse impactante homem que 2000 anos depois da sua morte continua mobilizando multidões? Jesus, outro dos grandes mistérios da Bíblia Proibida.